nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá querida, olá querido. Estou aqui no dia de hoje para compartilhar convosco uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Então eu vou lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 até 48. Enquanto isto diziam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dominado pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes então: por que estás perturbado? E por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhei que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Como, na sua alegria, não queriam acreditar de assombrados que estavam. Ele perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa que se coma? Deram-lhe um bocado de peixe assado e, tomando-o, comeu diante deles. Depois disse-lhes: estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até seres revestidos com a força do alto. Palavra de salvação. Palavra do Senhor. Então, esta é a leitura do dia de hoje. Eu quero aqui começar a dizer o seguinte: eu vou me focar muito nas palavras de Jesus. Aqui Jesus começa a dizer assim: a paz esteja convosco. Ele falava isso para os seus discípulos quando foi ao seu encontro, ao encontro desses discípulos. A paz esteja convosco. Mas no dia de hoje, Jesus também fala consigo, Jesus fala comigo, ou seja, Jesus fala conosco. E a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. Mas quando ele diz a paz esteja convosco, não podemos simplesmente olhar como se fosse apenas uma saudação. Pode sim ser uma saudação, e é boa, a paz esteja convosco, a paz esteja contigo, mas eu preciso com que essa paz mesmo esteja dentro de nós. Eu preciso com que essa paz esteja comigo. Eu preciso com que eu esteja em paz, porque o Espírito Santo, que depois ele vem falando que eu irei vos enviar o Espírito Santo, vocês acham que esse Espírito Santo vai habitar numa pessoa que vive tão triste, numa pessoa que não dá essa paz? Então, acima de tudo, para tudo, é preciso com que nós tenhamos essa paz de espírito. É preciso com que nós estejamos em paz. Eu sei que na vida existem muitas tribulações, muitas preocupações que acontecem, muita coisa que acontece, a vida é muito agitada. Mas olha, as coisas do mundo não podem tirar a sua paz. As coisas deste mundo são coisas passageiras, não podem tirar a sua paz. A única coisa que pode tirar a tua paz é quando você percebe que está se distanciar do Senhor. Aí sim essas coisas devem te perturbar e te tirar a paz. Porque olha, onde nós podemos encontrar a paz? Nós só encontramos a paz quando estamos com o Senhor. A verdadeira paz só se encontra quando nós estamos perto do Senhor. Então, esta é a primeira lição do dia de hoje. Vamos buscar a paz. E também, para além só de buscar, nós também temos que ser as pessoas que transmitem essa paz para as outras pessoas.
você que já tem uma família, você que é pai de uma determinada família, transmite essa paz para teus filhos, para tua esposa, para toda a tua família. Então, é mais ou menos isso. Vocês a paz esteja convosco. Então, tomara que a paz esteja contigo, e se não está, tente procurar a paz. Se anime um pouco. Não estou a dizer para você fazer coisas fúteis, não. Mas estou a dizer que é preciso com que também você esteja em paz consigo mesmo, esteja em paz com Cristo. Esta é a primeira lição desta leitura. E a segunda lição foi quando diz assim: por que estão perturbados e por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Quando ele falava isso, os discípulos na verdade estavam com essas perturbações, porque eles no final começaram a ter muitas dúvidas sobre a ressurreição de Jesus naquele momento. Era muita agitação, todo o povo falava sobre isso, e eles tinham essa perturbação por muitos motivos, né? Então, eles tinham essa perturbação, estavam perturbados, até porque, inclusive, se nós formos a voltar atrás, antes desse texto, nós percebemos que alguns deles também estavam em dúvida, né, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Não acreditavam, mas Jesus já vinha explicando isso para eles. Então, pegando essa passagem para o nosso contexto atual, mais uma vez existem muitas coisas que nos perturbam, mas Jesus está nos perguntando: por que vocês estão perturbados? Por que estão com dúvida no coração? E olha, talvez você seja um daqueles irmãos ou uma daquela irmã que ainda tem dúvidas sobre a existência ou não de Jesus. Olhe para si, olhe para ao seu redor, olhe para o mundo e veja como o mundo é belo. Veja teus olhos, veja a tua boca, teus dentes, é tudo isso. Você acha que isso é uma obra do mero acaso? Não. Existe um Criador, existe alguém que nos fez. Então existe também alguém que nos fez, que essa pessoa que nos fez é Deus. Então não podemos ficar com dúvida da sua existência. Ela existe. Porque aqui os discípulos também tinham algumas dúvidas na altura, mas hoje essa palavra vai para nós. Por que vocês estão perturbados? As coisas da vida não podem nos perturbar tanto assim. Não podemos permitir com que as coisas da vida nos perturbem tanto até tirar a nossa paz. Não podemos nos permitir com que as coisas do mundo nos perturbem até nós termos dúvidas do coração. Dúvidas no coração sobre a existência de Deus. Não podemos permitir isso. Então temos que ser fortes, orar sempre. Para quê? Porque de facto, de vez em quando, caímos, né? Caímos, porque somos humanos. Mas não podemos cair até o ponto de nós duvidarmos da existência de Deus. Então, continuando, Jesus mostrou para esses discípulos sinais sinais de que realmente ele era Jesus. E veja só o quão incrível essa passagem é que às vezes, porque nós estamos a duvidar, porque nós estamos a passar por essas perturbações, por mais que nós passemos por essas perturbações, por mais que o nosso coração esteja em dúvida, sempre Deus, sempre Jesus nos dá sinais de que Ele está por perto. Assim como Ele fez. Ele mostrou para os discípulos: olha, eu estou aqui, sou eu, não tenho um pedaço de pão. Então é uma forma de se manifestar de que, mesmo que eles estejam perturbados com corações, existe sempre alguém que está a cuidar deles, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Então, fique atento aos sinais, mesmo quando você está perturbado. Primeiro, não é bom ficar perturbado com coisas do mundo, mas tanto nessas coisas do mundo, fique bem atento, ouça a voz do Senhor. Deus sempre vai falar contigo: olha, meu filho, eu estou aqui, e Ele vai te mostrar os sinais. Só que você tem que estar preparado para poder compreender os sinais. Tem que estar preparado. E para que isso aconteça, é preciso que você ore, é preciso que você peça ao Espírito Santo, como depois, mais adiante, a própria Bíblia explica. Então depois começou a falar coisas que ele já falava para os discípulos, dizer que, olha, vocês não podem ficar perturbados porque eu fui crucificado, não podem ficar perturbados porque aquilo aconteceu. Eu já ouvi falava isso, que eu ia ressuscitar no meu terceiro dia. Então não fique. Era preciso com que aquilo acontecesse para que eu pudesse cumprir
a palavra, para que eu pudesse cumprir a minha missão, aquilo que eu fui mandado para poder fazer aqui na terra. Então não fiquem perturbados. O que você deve fazer agora é que vocês devem testemunhar essas coisas. E Jesus depois abriu-lhes, a Bíblia diz que abriu-lhes então o entendimento. Em outras versões diz que deu a inteligência para os seus discípulos para que pudessem entender essa questão da morte, da ressurreição. Porque eles às vezes se perguntavam, mas como que um Jesus, um Filho de Deus vai morrer? Depois vai ressuscitar. É uma coisa que era muito difícil. Então Jesus deu-lhes entendimento para que eles pudessem entender. E assim que eles entenderam, disse que eu vou lá onde está meu Pai, mas eu vou fazer aquilo, vou cumprir com a promessa do Pai, que é de vos enviar o Espírito Santo. Porque depois de eu vos enviar esse Espírito Santo, vocês vão testemunhar isso de gerações em gerações. Por isso até hoje que nós estamos aqui nessa geração, nós crescemos e estamos a ouvir essas histórias. Porque nossos antepassados também conservaram, também testemunharam a respeito de Jesus Cristo. Então também nossa responsabilidade nós pregarmos, é nossa responsabilidade nós transmitirmos essas informações sobre Jesus, sobre a vida cristã, sobre Deus. Mas para isso também nós temos que pedir o Espírito Santo, de modo que nós possamos também, inclusive, termos este entendimento. Então temos que pedir a Jesus, a Deus, para que nos dê também o dom da sabedoria, da inteligência, para poder fazer as interpretações corretas também dos textos. Como o próprio Jesus disse, deu-lhes então o entendimento para compreender as Escrituras. Então eles não estavam a compreender, eles liam, ouviam, mas não estavam a compreender. Mas Jesus disse que deu-lhes entendimento. Então nós também podemos pedir esse entendimento para que nós possamos entender de fato o sentido real de cada coisa que está escrita aqui na Bíblia. Não só o que está escrito na Bíblia, mas também a forma como vamos transmitir para as outras pessoas. E no final Jesus disse assim: eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu, que era a questão do Espírito Santo, que esse Espírito Santo é que depois ia guiar esses discípulos. Estava confinado, estava sendo procurado, porque a questão aqui é muito séria. Era um Jesus que era seguido por uma grande multidão, morreu, ressuscitou, e quando ressuscita, imagina as pessoas da lei, os governantes na altura, não queriam ouvir falar sobre Jesus. Eles procuravam formas talvez de aniquilar todas essas informações. Então, quem ia se atrever a falar? Era uma questão muito perigosa que havia na altura. Então eles também tinham medo talvez de falar isso, mas Jesus disse: não, eu vou vos enviar o Espírito Santo para vos fortificar, para vocês poderem, não tenham medo, né? Para vocês poderem continuar a fazer a missão, testemunhar isso não só aqui, mas em todo o mundo, começando aqui em Jerusalém. Então essas são algumas lições que eu aprendi nessas passagens. A primeira coisa é que devemos sempre estar em paz e que as coisas do mundo não podem nos preocupar muito. Há coisas que nós devemos saber que essa parte, questão de coisas que nós não podemos fazer, são coisas que estavam escritas. É a questão da morte e ressurreição de Jesus. Então, para que nós possamos entender, porque às vezes também pode ser difícil para as pessoas dessa geração compreenderam Jesus que morreu e depois ressuscitou. Então é uma questão que nós temos que sentar e pedir esse entendimento para poder compreender as Escrituras, compreender todas essas histórias. Então, e também disse, não tenham dúvidas do coração. Então no dia de hoje também te convido a não ter dúvida no seu coração sobre essa questão de Jesus. Às vezes você está a passar por muitas necessidades, muitas dificuldades, está a passar por grandes dificuldades e você começa a ter dúvidas no coração. Será que Deus existe? Não tenha essas dúvidas. E também podemos ter outra lição em que